E aí ele ainda completa: é por isso que eu sou incuravelmente religioso. Porque as mentiras da religião, elas expressam as verdades da alma que são verdadeiras e importantes. Ele acabou com sua fé, Deu para entender ou não? Mas ele é um vovô legal. Cuidado, hein? Você sabe o que é pior? É que isso aqui, o Carlucci e o Reinaldo apresentaram para mim, eu era o jovem universitário. Aí ele apresentou esse texto que eu estou trazendo para vocês. E mais da metade do auditório, um monte de jovem universitário. Que texto lindo! Ele é tão legal, que mensagem! Ah, que história engraçada, né? Quer dizer, não perceberam o perigo desse texto. Então, o que é interessante aqui? É que eu estou trazendo para vocês que a leitura correta da Bíblia vai ajudar depois você a ler qualquer outro texto. Não é legal isso? Você vai ler bem a Bíblia, mas você também vai estar mais atento às outras leituras, às outras vozes que não são a voz de Deus. E você vai poder dizer: esta voz não é a voz de Deus. Glória a Deus, hein? Então é um pouco sobre isso, essa provocação da primeira aula para você. Para você estar mais atento. E se você, por acaso, quando leu, antes de compartilhar no grupo, você não percebeu os perigos do texto, não tem problema, porque ele era muito bom e muito bem escrito. Ele foi feito para você ser arrebatado numa emoção e talvez não pegar. Porque você ia se compadecer do jovem príncipe, né, da história do cavalo, e aí ia passar a boiada toda. Era essa a ideia. Aí vocês iam notar. Mas na primeira leitura, muito sedutor, né? Por quê? Porque com a arte dele, ele ganhou você. Entendeu? Gente, muito cuidado com isso. Aqui tem um profissional do marketing que entende isso aí. O problema do marketing não é o marketing. Porque o marketing ele é só uma mediação da verdade, mostrando as qualidades de um produto. Ele se torna ruim quando a ética não é seguida e ele se torna um instrumento de inverdades. Isso serve para comunicação, jornalismo, para o ensino, para qualquer área. Toda área tem a sua ética. O que eu estou falando é que esse mestre aqui, e eu não estou nem falando que ele é antiético, ele crê nessa incredulidade dele. Né? Mas o ponto que eu estou trazendo é que nós, cristãos, temos que ter ouvidos e olhos atentos para que nós não sejamos enredados nas falácias da cultura. Deu para entender isso? E muitas vezes apresentado de forma atrativa, didática e com maestria. Entendeu? Isso é o grande ponto. Agora, vocês perceberam porque ouviram várias vezes. E se ele estivesse pregando domingo na igreja? Que você só ia ter aquela oportunidade, ele ia fazer com uma performance perfeita, uma voz incrível e com a postura e posicionamento correto. Percebeu agora? Provavelmente seria mais difícil de pegar. Entendeu? Então, esse é o perigo do falso mestre, que ele é falso. Mas ele é mestre. O perigo dele é que ele é falso e que ele é mestre. Por ser mestre, ele vai saber ensinar. Ele vai saber ensinar. Nunca tinham pensado nisso, né? Pois é, ele vai saber ensinar. E bem. Agora vamos falar um pouco sobre este personagem. Aí vem, com as evidências internas, eu sei apenas o nome dele. Rubem Alves. Né? Agora, com as evidências externas, eu posso falar um pouquinho mais sobre ele. Rubem Alves foi um acadêmico, professor da Unicamp, da Universidade de Campinas, escritor muito consagrado na área de educação, filosofia da ciência, e algumas áreas acadêmicas,
que ele foi considerado um dos melhores intelectuais brasileiros, e com todos os méritos, não tira o mérito dele em outras áreas, em outros aspectos. Ele tem muita qualidade, o livro de filosofia da ciência dele é ótimo. Ele defende algumas coisas em educação, na forma de ensinar, muito interessantes. Você está vendo que ele imita Jesus, por exemplo. Então, eu não estou discutindo o mérito dele em outros campos. Eu estou discutindo no campo da fé. Deu para entender isso? Da mensagem. Nisto ele foi uma tragédia, né? Agora, a tragédia maior você não sabe, ou talvez saiba. Ele foi o quê? Ele era um agnóstico, não chegava a ser um ateu, mas ele era bem próximo disso. Ele era um agnóstico. Mas ele foi teólogo no começo da carreira dele. Isso. E mais do que isso, ele foi pastor evangélico. E mais do que isso, ele foi pastor da IPB, pastor presbiteriano. E mais do que isso, ele foi doutor da nossa igreja. E mais do que isso, ele foi professor do seminário de Campinas. E mais do que isso, o doutorado dele foi em Princeton, o seminário aonde formou Simonton.